Bom, pessoal, vou começar a apresentação que eu tenho e que vocês podem pegar ela como base para fazer a apresentação de vocês no futuro, tá? Então, o nome do projeto é Reconhecendo a Importância da Preservação dos Manguezais e a nossa Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé. Então, a importância da preservação dos manguezais e um foco na nossa reserva aqui, no nosso manguezal aqui do Rio Tavares, tá? Aí aqui no primeiro material de vocês têm uma explicação do ecossistema do manguezal, né? O manguezal é um ecossistema, ou seja, ele é o mangue, que é a árvore, ele é os bichos, ele é o solo, as raízes, a atmosfera, a água doce dos rios, a água salgada do mar. Então, como tudo isso funciona em conjunto, né? Esse é o ecossistema, né? O manguezal. Então, ele está falando ali que tem uma transformação de matéria. É um ecossistema de transição caracterizado pelo encontro de água doce e água salgada em áreas de estuário, ou seja, no final dos rios, né? Então, onde o rio encontra o mar. O processo possibilita que vive no manguezal se readaptem a cada mudança. Vou mudar isso aí. Transformando o espaço de forma a manter a vida dessas espécies. Então, as espécies que se criam ali no manguezal, elas são, assim, únicas, né? Porque elas dependem de todo esse processo, né? Essa mistura, né? Digamos assim. Aí a gente tem aqui do lado a fauna, né? Começa a falar. Os animais a gente não entra, eu como geografia, né? Eu não tô entrando em animais, né? Não é a minha área. Mas é bom porque a gente tá em contato todo tempo quando a gente vai, né? A gente vê eles, então é legal a gente reconhecer talvez alguma espécie. Algum de vocês que sejam bons nisso, eu sou péssima. Podem ajudar. Eu tenho um outro livrinho que tá lá na biblioteca da escola, que são todas as espécies que tem em todos os ecossistemas aqui de Florianópolis, assim, catalogado, é bem legal. Aqui na imagem ele tá falando ali da água, né? Do vai e vem da água, principalmente da maré, do mar, né? A maré é alta quando inunda algumas áreas, depois ela desce, né? A gente viu na primeira saída do mangue, a gente tava com a maré subindo, né? Então a gente viu isso ao vivo. E agora, nessa última vez, a gente tava com a maré bem baixa, né? E aquele lama cedo, né? Então, esse movimento da maré é bem importante também, né? Porque ela vai carregar, né? A água, os nutrientes, tudo, os animais, tudo que tiver, né? Ela vai carregar nesse vai e vem das marés. A gente tem 3 espécies de mangue. Então, o material de vocês fala um pouquinho disso, né? O mangue é a árvore, manguezal, todo o ecossistema, mangue, árvore. Então, tem o mangue vermelho, ali que ele fica mais próximo do mar. A gente consegue identificar quando a gente raspa a casca da árvore, né? Ela tem uma corzinha vermelha. Os troncos, os caules, têm tronco com casca fina e as raízes aéreas. Então, é essa bem característica, essa árvorezinha bem característica, com essas raízes, ela é o mangue vermelho. Essas raízes aéreas, né, que vão para fora da água para poder respirar, ela é o mangue vermelho. Ali tem mais alguns sistemas, né, o que faz o mangue, né? Esses que a gente vai chamar de serviços ecossistema, tem no quiz de vocês os serviços ecossistema naquele joguinho que a gente jogou, o que são, né? São serviços, e a gente vai falar um pouco mais aqui, que o manguezal presta pra gente, né? Que na verdade é que qualquer ecossistema presta. Então, aqui a gente tem a limpeza do ar, o solo do manguezal é lodoso, salgado e pobre em oxigênio. Assim, esse ambiente pode absorver até 5 vezes mais gás carbônico da atmosfera do que uma floresta comum, contribuindo para a limpeza do ar.
ou seja, ele suga muito CO2, né, muito carbono. Então já começa por aí, né? A gente tem essa grande capacidade de captar carbono e a gente tem também a grande capacidade de estocar, de deixar ele parado, não voltar para o ar, né? Não voltar para a atmosfera. Então isso é bem importante. Que a gente vai falar também mais adiante. Aqui é lama do manguezal, água da maré alta, encontra água do rio, água doce do rio, presente do solo da região. Os sedimentos transportados pelo mar perdem força e se unem, formando uma borra sobre a água. Essas partículas aumentam de tamanho e afundam, dando origem à lama do manguezal, cheio de matéria orgânica. Então, assim, a gente vai pode fazer isso na próxima vez que a gente for pra lá, tá? A gente pega a água na mão e a água ela vai estar cheia de como se fosse poeiras, né? Que são os sedimentos trazidos aí pelo mar e também pelos rios, né? E esses sedimentos então são essas partículas, né? Que ficam suspensas na água e elas vão se depositando embaixo, assim, na areia. E como ali é uma água que tem muito menos movimento por causa das raízes das árvores, né, que seguram essa água, assim, que não deixa ser o mar com as ondas, elas barram, né, então deixam a água mais paradinha, o que é bom também para os animais bebezinhos, né, que estão nascendo, mas esse paradinho também faz com que esses sedimentos, eles fiquem, essas partículas, elas vão para o solo e fiquem ali parada. Então isso vai compor toda essa área aqui, ó, que tá embaixo da figura, assim, todo esse solo aqui, elas vão se depositando ali, e aí vai acontecer o que aconteceu com a moça nessa última saída que foi lá e atolou o pé, né? Porque isso aqui é tudo, é como se fosse uma grande areia, né? Um sumidouro, é um monte de partícula ali, um monte de sedimento um em cima do outro, então se afunda aqui, né? Aqui, como alimento, a lama serve de alimento inclusive para as plantas que sobrevivem no ambiente. Com essa formação, o manguezal é berçário natural para muitas espécies de animais, como tainhas, camarões e caranguejos. Então a gente chama o manguezal de berçário da vida, né? Porque é ali onde vão se criar tudo que é espécies que a gente pega no mar, né? Tudo, os animais vão tudo procurar essas águas calmas, né? E cheio de alimentos, nutrientes, para poder se reproduzir, né? Então ali que vai surgir tudo que a gente tem, né? Que a natureza nos oferece, ela começa ali, né? A vida começa aí. Então a gente tem ali também o jacaré do papo amarelo, né? Que é bem conhecido aqui em Floripa. E aqui ela fala um pouquinho do mangue preto. Ficam mais afastados do mar, tem raízes que crescem abaixo da superfície, de onde saem os pneumatóforos, que são uma coisa bem característica ali do mangue. É um monte de raízes que eu vou ver se mais tem uma foto aqui essas raízes assim, ó, que saem para fora do solo para a árvore poder respirar, já que diferente dessas aqui, ó, que a raiz está fora e ela consegue respirar, buscar oxigênio, e como que a gente tem muito pouco oxigênio no solo, essas raízes elas são aqui para baixo, só que elas vêm para cima. Eu tenho um videozinho depois, vou ver se coloco aqui na apresentação, que elas parecem umas esponjas assim, elas vão para cima, a raiz, para poder respirar. O caule tem casca lisa, castanho claro, que quando raspado mostra a cor amarela. Então isso a gente pode até botar numa colinha pra gente poder identificar. Eu também, gente, não sou da biologia, também é difícil para mim fazer a identificação de árvores, né? A gente não trabalha com isso, mas é muito legal, como são só 3, né? Não custa a gente aprender. Então, mangue preto, se a gente raspar ali, a gente tem a cor amarelada. Os biólogos, quando vão para lá, já põem um olho, já a maioria consegue identificar. A gente vai treinar o nosso olho para ver se a gente consegue fazer a identificação. Vou treinar junto com vocês.
Então, tem o mangue preto e tenho o vermelho, preto e agora tenho o branco. Vamos já no mangue branco aqui, ó. Fica mais afastado do mar, as raízes também tem pneumatóforos. Vamos treinar. Mas em menor quantidade. As folhas apresentam glândulas que expelem sal absorvido pela planta. Há, em geral, muitas flores de cor cinza ou esbranquiçada. Então, o mangue branco, ele também tem essas raízes que vão para fora, que fica um monte, parece galhozinhos assim para fora da terra, para poder respirar. E ela é bem legal. Elas são normalmente umas arvorezinhas menores, ali no rancho dos pescadores. E nas folhas dela tem sal. Não sei se na primeira saída, com certeza deve ter mostrado para vocês, né? Que elas expelem o sal da água do mar, né? Pelas folhas. Então fica cheio de salzinho nas folhas. É bem legal. Pra gente levar, quando levar os alunos, pedir para eles botarem o dedo na folha, botar na língua, passar a língua direto na folha, não tem problema, para sentir o sal que a árvore tá tocando para fora, né? Para poder sobreviver. Vamos ver, tem mais coisas. Odor, micro-organismos presentes na lama do manguezal fazem a decomposição da matéria orgânica do ambiente. Com o baixo teor de oxigênio, o resultado da decomposição é um odor característico de ovo podre, liberado pelos micro-organismos. Então, esses micro-organismos, que é tudo que está fazendo ali muito a decomposição, é muito rápido a decomposição de tudo que é morto, bicho, folha, tudo vai se decompondo ali e como falta oxigênio, então a gente tem esse cheiro muito forte, né, que é o mangue, né, um cheirão horrível, né, a gente sente nos nossos banheiros na escola, né, é esse odor aí da decomposição do mangue, que é bem importante para o ecossistema. Aqui tem outros serviços, barreira natural, formação do manguezal, criam ainda uma barreira contra a ação erosiva da água, das ondas da maré e do vento, protegendo as áreas próximas. Então, a área que tiver mangue, que tiver as árvores, ela está protegida pela maré, que vai e volta e não vai conseguir erodir, né? Não vai conseguir tirar a terra da costa, né? Diminuir a nossa costa, porque a árvore está protegendo ali, as raízes estão segurando o solo. E ela também é uma barreira contra o vento, né? Principalmente pra gente aqui que tem bastante ciclone. Ela protege, querendo ou não, ela é uma barreira física, né? Contra esses eventos climáticos. Aí aqui embaixo ali tem a garça, a capivara. Aqui embaixo tem ameaças. Entre as alterações feitas pelo homem em área de manguezal, o aterramento é uma das mais comuns e que mais contribui para o desaparecimento deste ambiente. Os danos causados por esse processo vão desde a morte da maioria das espécies que vivem no manguezal até o aumento do risco de erosão das áreas próximas, passando pela alta da poluição do ar, da região, devido à queda da capacidade da reciclagem dos nutrientes, troca de gases. O aterramento feito especialmente para construção civil, ocupação irregular e exploração predatória. Então a gente tem no nosso bairro ali aquela Expressa Sul que a gente foi, que a gente passou pela passarela, né? Toda aquela região da escola que a gente caminhou até o mar não existia, né? Era mar, era mangue, e ali a gente aterrou, como várias partes aqui de Florianópolis, mas essa é uma das maiores. Colocou terra, né? Aterrar é tirar terra de um lugar. No caso, a gente tirou no mar, aqui próximo à nossa costa. A gente consegue ver até o buraco, imagem de satélite. Lá no ICMBio, a moça mostrou pra gente imagem de satélite aqui do mar, na frente da reserva, que tem um buraco, né? Uma coisa mais funda, que foi dali que a gente tirou a terra para fazer aterrar ali onde era mar, para conseguir construir a Expressa Sul, a estrada. Então, ali nesse aterramento, a gente tira todo o ecossistema, né? Acaba com o ecossistema. E o que a gente está vendo ali é uma restauração, né, do ecossistema do manguezal, aquela parte de aterro que não é preservado, né? Que não é área de preservação, não é protegido por lei. Ele está se recompondo agora, né?
tanto ali, ele tá nos dois lados da rodovia, né? Tanto no lado ali perto da escola, quanto no mar mesmo. Aqui, e aí para vocês, a gente pode usar o time-lapse também, para ver as imagens aqui do Rio Tavares. Esse rio aqui, 1938, esse rio aqui é o Rio Tavares, tá? A nossa escola tá por aqui. Aqui a gente tem praticamente só mato, né? No bairro. Aqui a gente tem já começa como tem umas ocupações, né? Aqui a gente já tem bastante, tem a pista do aeroporto, né? Aqui a gente também tem, vai crescendo, ocupação, vai crescendo, até ficar o bairro que a gente conhece. Aqui, então, a ocupação urbana que ela vai pra dentro do mangue, né? Porque isso aqui tudo, ó, tudo é mangue, né? A nossa escola tá bem aqui em cima do mangue. Ela está em cima do mangue, a gente ocupou toda essa parte, olha, tá? E atrás ali da nossa escola começa a reserva. Aqui é uma ferramenta bem legal pra gente apresentar, que é o time-lapse do Google. Se eu não conseguir abrir, será que eu vou conseguir abrir? Tô um computadorzinho meio ruim. Ó. Floripa, cadê você? Aqui, te achei. Rio Tavares, nossa escola. Ó, aqui é bem legal da gente, ó. Aqui é a parte que a gente foi nessa última vez, né? Aqui é a escola Júlio, aqui é a nossa. Olha como não existia nada, 1900, ó. A gente aterrando, ó, botando areia, pum, pra construir a estrada. E a ocupação toda em volta aqui, ó. Entrando pra dentro do mangue, ó. Isso é bem legal, gente. Cadê? Me perdi. Tem que abrir de novo. Então vamos lá. Por que preservar? Os mangues, assim como áreas de transição de rio, são fundamentais para regular a qualidade da água, porque eles filtram também a água, capturando sedimentos e resíduos orgânicos em trânsito entre o continente e o mar. O que está perdido ali entre o continente e o mar, eles capturam, estocam. Todas essas alterações causadas por humanos no serviço de regulação do ecossistema podem trazer consequências imprevisíveis para todo o planeta, colaborando inclusive com as mudanças climáticas. Aí a gente entra, né, o que tem a ver o mangue com as mudanças climáticas. Mitigação climática é tentar barrar, diminuir, postergar o aquecimento global, né? Tentar dar uma amenizada nele, né? Dar uma atrasada nas mudanças climáticas. Então, a vulnerabilidade dos manguezais ao impacto relacionado às mudanças climáticas globais, né? Entre eles, a alteração dos regimes de chuva. Então, agora a gente tem chuvas muito mais intensas em alguns lugares, outros não, né? Alteração nesse regime, se está chovendo regularmente ou não, isso causa efeito no mangue, né? A alteração da temperatura também, a gente tem hoje comprovado que os berbigões, que são os bichinhos ali das conchas, né, que tinham muito no mangue, quase não existem mais, né? E hoje a gente sabe que, claro, o aterro contribui bastante para isso, para o desaparecimento, né, dessa espécie, mas também as ondas de calor que tiveram alguns anos atrás, em que ele não conseguiu sobreviver. O aumento de eventos extremos, como tempestades, marés altas extremas, aumento da concentração do dióxido de carbono, né, o carbono no ar, elevação, né, do nível médio do mar. Então, tudo isso contribui
para vulnerabilidade, né? Para ele ficar em risco, o manguezal. Mas ao mesmo tempo, a presença deles pode reduzir a vulnerabilidade da zona costeira, a ocorrência de tempestades, eventos extremos e inundações. Então, ou seja, ele nos protege, além de promover a retenção de sedimentos que contribui para compensar parcialmente a elevação do nível do mar e reduzir a vulnerabilidade de processos erosivos. Do lado aqui tem uma imagem explicando isso aqui que está escrito. Olha que o mar avançando, o mar ele entra em contato ali com um mangue, o mangue ele segura ele, né? Segura a tempestade, segura vento, segura a maré. Sem ele a gente está vulnerável, né? A água nos invadir. O mangue faz isso aqui na ilha, as dunas fazem isso também aqui na ilha, né? Quem mora aqui mais pro Morro das Pedras sabe que aquelas casas ali que colocaram em cima das dunas, elas estão erodindo, né? Elas estão caindo, a água está avançando, porque não tem mais a barreira de dunas para proteger, né? Porque as dunas elas protegem também, elas fazem esse papel também, né? De barreira. Então, uma vez que a gente tira essa vegetação, a gente não tem mais essa proteção. Isso aqui é um estudo, depois eu posso mandar para vocês um link que a gente tem da Prefeitura de Florianópolis, que é ligado às mudanças climáticas. Então, o que vai acontecer com a ilha e o que a gente pode fazer? Eles têm dados, assim, de anos e anos, assim, ó, projeções do que pode acontecer com a ilha e o que se deve fazer. E aí eu coloquei alguns aqui nesse trabalho. Então, a gente tem aqui áreas de risco de erosão, áreas que podem cair, né, na costa, erodir, se perder, em vermelho e roxinho aqui, alta, a Daniela, que tem outros mangues, depois a gente tem que ver também que tem outros mangues aqui nesse lado na nossa ilha, né, tem o Carijós lá na norte, vamos ver se um dia a gente consegue ir lá visitar. A gente tem do Itacorubi, que é aquele ali da Beira-Mar, que tem o Guatemi, e a gente tem o nosso aqui, né, da Resex. E aqui uma imagem de satélite, que é áreas de risco de inundação. Esse site aqui a gente também pode entrar, é do IPUF. Ensino vocês a mexerem, é bem legal. Então, áreas de risco de inundação do Rio Tavares, né? Cadê a nossa escola aqui? Afundada. Afundada, né? Inundada aqui, acho que tá a nossa escola. Onde que tá, meu Deus do céu? Por aqui. Por aqui, nossa escola. Então, aqui, esses dados da prefeitura, né, mostram bastante, assim, o risco que a gente tem em vários anos de mudança do nível do mar. Aqui, acho que eu vou detalhar um pouco por escrito, para poder apresentar para os alunos. Então, tem algumas falas aqui. Os manguezais são importantes sequestradores e estocadores de carbono na biomassa e no solo. O sequestro de carbono por área de florestas de mangue é equivalente ao observado em outras florestas tropicais úmidas, mas quando é considerado o estoque total do carbono no sistema, incluindo a biomassa subterrânea e o estoque no solo, o estoque de carbono em manguezais tropicais por unidade da área é significativamente maior que o observado em qualquer florestas, incluindo as tropicais e úmidas como a Amazônia. Então, assim, as árvores, elas, desde pequenas vocês estudam isso, elas pegam o gás carbônico, transformam em oxigênio, né? E esse gás carbônico fica na árvore. O que acontece nas árvores da floresta, por exemplo, da Amazônia? São árvores grandes, então fica bem estocado nas árvores também, mas principalmente nas folhas. Quando as folhas caem no solo, né, as folhas morrem, caem, vão se renovando. Quando elas caem no solo e se decompõem, esse gás carbônico ele volta para a atmosfera. No mangue, ele fica nas raízes, que são gigantescas das árvores, né? São mais raízes do que caule, folha, praticamente. E essas raízes, elas estocam, colocam no solo esse gás carbônico. E elas ficam segurando, porque elas têm aquelas raizonas. Então, esse segurar o carbono, que era gás,
foi para a árvore e agora vai ficar estocado na areia, é muito grande. Eles ficam por muitos milhares de anos a mais ali estocadinhos, sem voltar para a atmosfera do que na floresta amazônica, por exemplo. Aqui nessa foto tem assim uma gramínea, né? É um que é bem típico também, né? Uma graminha em que a gente pegou para ver o sistema de que parece assim uma coisinha tão pequena, né? Que a contribuição dela a gente nem tem ideia do quanto ela contribui para esse sistema de carbono, por exemplo. Olha só o tamanho das graminhas que tem e olha o tamanho da raiz e olha o que ela está segurando, o tanto de solo que ela está segurando. Então, tudo aqui, o gás carbônico que ela está tirando do ar, que para mudanças climáticas é principalmente o que a gente tem que fazer, né? É não emitir gás carbônico, né? Não queimar combustíveis, petróleo, carvão, tudo mais, tudo que coloca gás carbônico no ar e conseguir estocar, tirar eles do ar. E é isso que isso aqui faz, tira do ar e coloca aqui para dentro da terra. Por isso que é tão importante e eficiente tecnológico esse sistema para mitigação climática, tá? E a gente vai enfatizar bastante isso. Não tem outra coisa no mundo que tire o gás carbônico do ar e estoque. Quem faz isso são as árvores. E o manguezal ele tem então essa parte muito importante para contribuir. Por isso que a gente está falando de restauração e preservação, né? Plantar mais e preservar o que tem. Em florestas tropicais, como a Amazônia, o carbono sequestrado não é armazenado por muito tempo. Isso ocorre porque quando caem, as folhas liberam o carbono sequestrado, impedindo ciclos longos de armazenamento. Ao entrar em contato com a atmosfera, o carbono antes preso é convertido em CO2, um dos principais gases do efeito estufa, né? Então, é o que eu falei, as folhas caem, e essa coisa que ele falou de impedindo ciclos longos de armazenamento, o ciclo do carbono é ele se transformar ali em gás e solo, sedimento, em outras coisas também. O ciclo longo seria ele ficar estocado por muito mais tempo na Terra. O ciclo curto seria isso de ele poder se decompor e ser liberado de novo como gás carbônico, tá? O carbono, eu não sei, a gente pode estudar também ele mais a fundo, assim, talvez eu peça pro professor ali, o André de Química, preparar alguma coisa pra gente estudar mais esse elemento, né? Que é o elemento que vai estar na atmosfera. Ele é essencial, né, pra nossa vida, só que ele é um gás que ele segura o calor, como qualquer outros gases, mas esse segura o calor e a gente coloca muito dele na atmosfera, né? Agora, depois da Revolução Industrial, com a queima de combustíveis, a gente está colocando ele em grande quantidade. Então, ele está segurando o calor e é por isso que a gente tem que tirar ele, né? Por isso que a gente fala de aquecimento global. Tem outros gases bem importantes que seguram ainda mais calor que o CO2, né? Que o gás carbônico. Mas a gente tá. É o que a gente consegue estocar mais aí, então é o que a gente vai trabalhar. Olha as raízes aqui aéreas, né? Tentando respirar porque aqui não tem oxigênio. Então são essas raízes aí que a gente vai estocar, né? Esse gás carbônico. O gás carbônico, né? Quando ele não é gás, ele é o carbono. E o carbono, ele tem a coloração preta, né? O carbono é o carvão é preto, né? A gente é feito de lenha, né? De organismos que ali se decomporam, né? E viraram, no caso, o carvão, né? Uma rocha mineral. Então, ele tem essa coloração preta, é por isso também que esse lodo, essa lama, tudo é muito preto, né? Se a gente for pegar na mão a água do mangue, a gente vai ver essas partículas, sedimentos pretos, é tudo carbono.
No caso dos manguezais, o carbono é sequestrado e armazenado no sedimento abaixo do solo, criando estruturas conhecidas como sumidouros de carbono. Então é um monte de sedimentos que a gente afunda ali no solo, porque não tem solo, são sedimentos mesmo, por isso que aquela senhora lá afundou. E aí a gente chama isso de sumidouros de carbono, né? Que é onde ele fica estocado. Isso permite que o gás fique estocado por períodos maiores, tornando as florestas de mangue importantes aliadas para a mitigação climática. Entretanto, a devastação de áreas de mangue libera todo o carbono armazenado no subsolo, tornando essas regiões grandes emissoras do gás. Então aí a gente tem um problema quando a gente tira, né? A gente vai emitir muito mais gás carbônico, como se a gente estivesse desmatando uma floresta amazônica da vida, por exemplo. Aqui tem um pedacinho, olha só, um pouquinho de gramínea que tem aqui, olha. Meia dúzia que tá segurando, as raízes estão segurando esse tantão de sedimentos estocados, né? Sedimento, gente, é areia, né? Pensa em um monte de areia acumulada aqui e vocês estão vendo aqui a coloração preta é carbono, tá? Tirado do ar e estocado aqui, guardado aqui, é carbono. Aqui a gente consegue ver direitinho, olha a água, os sedimentos na água, né? Por isso que ela tem essa cor turva, essa areia ela tá aqui suspensa na água e aqui embaixo a gente já consegue ver o carbono aqui bem pretinho. Isso aqui é bem legal da gente fazer também. Acabei de ter essa ideia. Vamos pegar esses vidrinhos e vamos pegar umas amostras pra gente já botando lá na escola. E quando a gente for para campo de novo, vamos pegar umas amostras também assim pra botar na escola. Aonde eu não sei, mas vamos fazer isso. Serviços ecossistêmicos, que tinha lá no quiz, né? A gente produz coisas pra gente usar, né? A gente produz coisas e a gente também tira coisas da energia, da natureza para poder usar, tipo energia, água, internet. São benefícios como produção de alimentos, fármacos, sequestro e estoque de carbono, controle de erosão, regulação climática, conservação da biodiversidade. Tá meio ruizinho esse texto. Então, serviços ecossistêmicos é o que a gente consegue, é o que os ecossistemas servem pra gente, né? Pra que eles servem, o que eles nos, enfim, o que eles nos dão. Então ali ele fala um pouquinho, né? A gente remédio a gente tira da natureza, alimentos, tudo, né? A gente tira da natureza, eletricidade, tudo. Aí a gente tem assim a classificação, serviços. Só um instante. Serviços de regulação, suporte, provisão, abastecimento e serviços culturais. Aqui a gente está falando um pouquinho de cada um. Regulação prestado pelos oceanos, que tem um papel muito importante na regulação climática, mantendo o planeta estável, transportando calor para os polos. Ano passado, no primeiro ano, a gente estudou as correntes marítimas e como elas levam calor de um lugar para o outro, né? Elas saem quentes ali do Equador e vão espalhando calor pelos polos, né? Então, o oceano é uma das coisas mais importantes que a gente tem para a regulação climática. Os mangues, por serem uma área de transição entre rios e mares, são fundamentais para regular a quantidade de água e também capturam sedimentos orgânicos em trânsito, que a gente já viu, né? Entre o continente e o mar. Eles são esse pulo, né? Entre a gente e o mar, né? Então, eles são tudo pra gente. Só um instantinho de novo. Deu. Os serviços de suporte consistem principalmente na reciclagem de nutrientes, que é realizada por fitoplânctons, macroalgas e outros vegetais marinhos. A conhecida produção primária. Os ambientes costeiros, como manguezais e bancos de macroalgas,
Funcionam como berçários para peixes e invertebrados que depois saem para repovoar os mares, sustentando a maior parte das pescarias no mundo. Então, assim, a gente tem toda essa ciclagem de nutrientes que é feita pela vegetação marinha, né? Que é gigante ali na costeira, ali na costa, né? Que serve de alimentos para os animais, principalmente para os animais que estão nascendo, né? Que não podem ainda sair pelo mar aí para comer. Então eles se abrigam ali, eles comem ali para depois saírem para o mar, né? Então, se não tem esse suporte para eles, não se nasce mais animais, né? Provisão ao abastecimento consiste no fornecimento de alimentos e outros bens. Em Florianópolis, por exemplo, a base alimentar de muitas pessoas são peixes, frutos do mar. Para manter a economia da ilha e continuar alimentando a população, nós precisamos do mangue. Não só por ele ser o lar de várias espécies, mas também por ser o berçário delas, né? Então, assim, é o que nos abastece, né? Principalmente aqui a ilha, que a gente tem turismo, né? Gastronômico, então a gente, assim, é a base daqui, né, que se funciona, é camarão, é peixe, era berbigão, agora quase não tem mais. Então a gente tem que cuidar, se a gente não cuidar da onde eles nascem, a gente não vai ter nem a gente, nem ninguém, né, na real. Só que a gente depende disso, né. Serviços culturais incluem zonas costeiras como diversão, lazer, esporte, turismo, educação, espiritualidade. Em nossa ilha, por exemplo, a zona costeira faz parte da identidade cultural dos manezinhos e de turistas que queiram fazer um turismo ecológico, conhecendo um dos melhores lugares que a ilha tem a oferecer. Então, as zonas de costeiras são as zonas que são procuradas por gente, né? Que a gente gosta de usar, né? É a praia, é a pesca ali no mangue, o mangue que é na praia também. Então, assim, é um lazer que a gente tem também, né? Então, são vários serviços que eles prestam pra gente. Aqui tem alguns dados, né? Que é legal a gente ter um pouquinho de noção. Então, quase 340 municípios são protegidos pelos manguezais do Brasil. 42 bilhões de dólares são perdidos anualmente no mundo devido à degradação de manguezais, o que ocasiona gastos em infraestrutura e saúde. Esses dados aqui são meio... não sei se eu vou tirar. 80% das espécies, mas tem a fonte aqui, 80% das espécies marinhas de valor comercial dependem do mangue em seu ciclo de vida. 50% da pesca artesanal em alguns estados ocorrem nos manguezais, contribuindo com comunidades locais. Os outros eu vou tirar, não são muito interessantes. Então, quem que protege o nosso manguezal, né? Protege a lei que protege. E eles são protegidos por quais leis? Então, no Brasil, todos são protegidos por lei. É uma legislação federal. Quando é federal, a gente quer dizer que vale no território do estado inteiro, né, do país inteiro. Então a gente tem o Código Florestal e o Código da Mata Atlântica, né, que é o nosso bioma aqui da costa, né, do Brasil, de 2012, sob a principal alegação de proteger as áreas de vegetação nativa e também como mecanismo de subsistência para as comunidades tradicionais locais. Claro, tem outras leis que protegem o mangue, tá? Leis mais antigas. Essa é a mais atual. Quando a gente estava lá na sede do ICMBio, ela falou bastante, né? Então, assim, tem a lei, e aí quem é que vai cumprir a lei, né? São algumas instituições de fiscalização, principalmente o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Chico Mendes era um cara que protegia a floresta amazônica. Bem importante vocês saberem quem é ele, né? Ele foi uma figura extremamente conhecida aí pelo mundo, que colocou foi um dos pioneiros, assim, né, a falar na preservação da Amazônia para o mundo. Então ele vivia da floresta, ele era um seringueiro, né, lá na floresta amazônica, e ele era super sindicalista, né, ou seja, ele lutava para
pelos seringueiros, né, pelas pessoas que viviam na Amazônia, né, porque muita gente tira muita coisa da Amazônia. E, e ele teve né, teve assim um holofote muito grande, assim, foi realmente para os outros países, né, para a comunidade internacional gritar sobre a preservação da Mata Atlântica, né, isso nos anos 80, e ele foi assassinado, né, por ter esse trabalho, né, por madeireiros, né, ilegais, enfim, que a gente tem também muito, né, exploração ilegal na Amazônia. Ele foi assassinado, então é uma pessoa bem importante para você saber quem é, tá? E aí o instituto que leva o nome dele é o que cuida, que nos recebeu lá na sede na Costeira, é o que vai cuidar aqui das nossas reservas. Vamos lá, irregularidades. Apesar de que mesmo com essas regulações em vigência, ainda existem casos de infração e ignorância das mesmas aqui na ilha. Então a gente tem muita devastação, apesar de ter um órgão cuidando, apesar de ter lei, a gente tem assim várias coisas, né, a levar em consideração que não funcionam. Então, ocupação irregular nas áreas de preservação, a gente tem. E aí as áreas de preservação elas vão além do mangue, né? A gente tem várias áreas de preservação aqui por Floripa. Aqui tá cortado. Então a gente fala assim do Morro da Cruz, as Dunas dos Ingleses, a Água da Conceição, a Joaquina, o Campeche, né? Tem muita construção irregular, né? Tem muita. Do nada vem uma rua nova aqui no Campeche, no Morro do Lampião, ali no pé do morro, ou ali no pântano, que são lugares ali que são preservados, são por lei, né? Protegidos por lei. E que volta e meia a gente tem condomínios, ruas, né? Tentando se fazer nessas áreas de preservação. Aqui ele fala um pouquinho mais sobre isso, né? O diretor de urbanismo falando das ocupações irregulares de Florianópolis, que é um baita de um problema nosso. Aí ele fala assim, somente com a proposta da revisão do plano diretor, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Descobrimos que as irregularidades variam de 5 na parte continental para 81 no distrito do Rio Vermelho, por exemplo, que é praia e Lagoa da Conceição, né? Então, assim, a gente tem bastante problema com isso. E no mundo, né? O que se faz no mundo para proteger, não digamos para proteger, mas para estudar, para tentar barrar, mitigar a mudança climática, né, diminuir. O que a gente tem de principal que vocês têm que conhecer? É o Acordo de Paris, tá? Que vem aí é um pouquinho mais novo. O primeiro é feito um protocolo de Kyoto. É um acordo entre países para diminuir as mudanças climáticas, eventos extremos, sendo que a meta de temperatura ao longo do prazo é manter o aumento da temperatura média global bem abaixo dos 2 graus. 191 países aderiram ao acordo, representando 97% das emissões de gases de efeito estufa. Esses 191 países, né? Eles são os que liberam esses 97% dos gases. E 6 não ratificaram ou aderiram ao acordo. Eritreia, Irã, Iraque, Líbia, Turquia e Iêmen, que representam cerca de 2,99% das emissões. Então é um acordo onde representantes dos países do mundo inteiro sentaram pela primeira vez e falaram, vamos diminuir a emissão de gases, ou seja, usar menos combustíveis fósseis, usar mais energias renováveis, eólica, solar, vamos investir nisso, né? Ainda assim é o acordo mais falado, né? Tem COP, tem ONU, tem vários encontros hoje em dia que acontecem mais frequentemente entre os países, né? Porque isso é uma emergência, né? Que são bem importantes também para o clima, mas esse então foi o primeiro, teve bastante polêmica, os Estados Unidos numa época saiu, e ele é um dos maiores emissores, a China sai, eles voltam, então é bem legal da gente conhecer esse aqui também, tá? Mas enfim, é todo mundo tentando emitir menos gases de efeito estufa. Manter o aumento
da média global abaixo dos 2 graus. Ah, aumentar a capacidade de adaptação aos impactos adversos das mudanças climáticas, promover a resiliência climática, desenvolvimento de baixas emissões de gases de efeito estufa, de uma maneira que não ameaça a produção de alimentos. Tornar os fluxos financeiros consistentes com o caminho para baixas emissões de gases de efeito estufa, desenvolvimento e desenvolvimento resiliente ao clima. Ou seja, os países eles vão começar a investir em pesquisa, em energias renováveis, e esses investimentos, por exemplo, tá batendo na gente, tá, gente? A bolsa de vocês, ela é uma bolsa de pesquisa, tá? De ensino, de pesquisa, de tecnologia. Só que o projeto Raiz da Cooperação, que vocês têm a camiseta, tem os bonés, ele é um projeto que a Maia, né, que o Juliano conheceu agora, mas os outros já conheciam, a Maia fundou e ela escreve esse projeto, então tem essa ideia de ensinar e promover para a comunidade, para escolas, essa importância da preservação do manguezal, fazer mudas, restaurar. Então, esse projeto dela, quem apoia, e tá no bonezinho também de vocês, é a Petrobras, né? Quem financia. Então, assim, os países começam, e é uma estatal, né? É uma empresa brasileira. Então, os países vão começar a investir nisso de várias formas, né? Por exemplo, a que a gente está tendo agora, né? O investimento do Brasil para a gente começar a se conscientizar, né? E a cuidar dessa questão climática. Não sei se eu vou continuar com isso aqui. Os BRICS é um acordo, que é um grupo que a gente tem, né? Com Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, agora vão entrar mais Emirados Árabes ou Etiópia, mas em 2016, vamos ver aqui, está escrito que foi nos signatários do acordo com o Congresso, ratificado em 2016. Em 4 de julho de 2022, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o Acordo de Paris como Tratado de Direitos Humanos. Participação das emissões de carbono dos BRICS somados representam 35%. Ah, tá, aqui ele está falando que só os BRICS, que é um acordo que a gente faz com esses países, né, acordo comercial, econômico, a gente tenta, assim, levar, ter várias decisões em comum. Esses países que hoje estão nos BRICS, só a gente é responsável por 1/3 de toda a emissão de gases, né? Porque esse acordo também tem a Índia e a China, né? Principalmente a China, a Índia que nem parece ter tanto, não é mesmo? A China e a Rússia, mas a China é um dos países que mais emitem, ou se não, o que mais emite, não sei se mais que os Estados Unidos, mas emite muitos gases de efeito estufa. Então, é bom que a gente saiba que a gente precisa negociar isso também com eles, né? A gente precisa estar mais ou menos indo no mesmo patamar, né? Não adianta o Brasil começar a investir um monte e outros países não. E isso dá uma grande briga entre os países, né? Nessas conferências. Porque tu deixar de emitir gases de efeito estufa, tu deixar de queimar petróleo, carvão, papapá, é tu gastar dinheiro, né? Porque é muito mais fácil tu queimar, é muito mais barato tu queimar esses combustíveis fósseis do que tu investir em energia renovável. Então, os países que entram nesse acordo, eles vão gastar dinheiro, né? E quem não entra, e quem emite mais, tipo a China, né? Eles vão se desenvolver mais, né? Eles vão lucrar mais economicamente. Então, é uma coisa que gera muita briga mesmo. Aí a gente fala um pouquinho da importância de inclusão dos manguezais no Acordo de Paris. Então a gente tem muita capacidade de carbono comprovada pelo IPCC. O IPCC é uma instituição global sobre alterações climáticas, né? Eles estão no mundo inteiro, né? Eles fazem projeções mundiais. Então é uma das referências quando a gente vai falar de clima, a gente falar no IPCC, né? Então eles já comprovaram aí que a capacidade do armazenamento pelo manguezal, né? Os países estão se tornando cada vez mais consistentes desse potencial, conscientes, desculpa,
e estão optando por criar condições propícias para a ação, por exemplo, apoio financeiro, capacitação aprimorada, investimento em pesquisa, tudo que a gente está fazendo, né, gente, para apoiar a implementação e desenvolvimento eficaz dessas localidades. Então, se eles dependem da gente, eles têm que investir da gente, né? Os países estão adicionando gradualmente metas quantitativas para estabelecer e apoiar ações concretas no terreno. Mas ainda não está ali no Acordo de Paris, né? Por isso que assim, a importância da inclusão dos manguezais. O Acordo de Paris ele fala muito na Amazônia, que claro que é um, né, grande aliada, né, contra o aquecimento global. Mas a gente tem os mangues, então, comprovados hoje, né, que tem uma capacidade maior de estocar, né, por mais de milhares de anos, além da Amazônia, então, que isso esteja internacionalmente, né, daí os países conseguem investir mais nessa preservação do mangue. Então a gente fala do nosso Resex do Pirajubaé, foi a primeira reserva extrativista marinha criada no Brasil. Extrativista, né, é quem tira da natureza, então reserva ali, que é um lugar que ninguém pode mexer, ninguém pode construir nada, porque tá voltado à preservação e pros extrativistas, né, tirarem o que quiserem, caranguejo, camarão, berbigão, né, e de forma ordenada, é claro, né, para não se perder espécies. O objetivo, possibilidade de extração do recurso local, o berbigão, principalmente, de forma sustentável pela população tradicional. A população tradicional é dos pescadores, né? Aqui é a passarela que a gente passou e aqui o rancho que a gente estava, né? Tem ali umas construções antigas. Como é formado o Conselho Deliberativo da Reserva. O Conselho Deliberativo é onde as pessoas sentam para decidir o que vai ser feito, né? Deliberar e decidir o que vai ser feito. Foi criado com o fim de proteger não somente a natureza, mas o modo de vida dos beneficiários e da população. Beneficiários são os pescadores, tá? E extrativistas, né? Quem tira ali do mangue. É formado por beneficiários da reserva, extrativistas, pescadores, catadores de berbigão, siri e por instituições governamentais do governo e não governamentais. Eles fazem reuniões periódicas que definem ações a respeito da reserva. Quando eles criaram conselhos, foram formadas cadeiras, cada instituição tem uma cadeira e as pessoas que representam as instituições têm sempre um suplente, elas podem mudar, mas isso é muito difícil. Então, naquela salinha que a gente foi, lá na costeira, que a gente foi de ônibus no ICMBio, é lá onde eles se reúnem, conselhos dos pescadores, né, os representantes, então, né, os pescadores, o ICMBio, para definir, né, as ações que eles vão fazer ali naquele lugar, fiscalizar a água do rio, né, eles fazem várias coisas. A UFSC participa bastante, né, a professora Alessandra, que está com a gente no projeto, né, da oceanografia da UFSC, participa bastante, né, do conselho. Ela não faz parte da cadeira, mas ela está lá ajudando, né. Quais os limites legais da competência do ICMBio sobre a reserva? Então, o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, ele é responsável pela gestão, proteção, fiscalização, licenciamento de obras. Então, eles vão dizer o que pode, o que não pode, fazer empreendimentos e autorização de pesquisa, tipo a nossa. Né? Para entrar na reserva, tu precisa de autorização. Ninguém entra. Ali, o rancho que a gente vai não é reserva. Logo dentro ali do rio, a gente for pegar um barco, for para dentro do Rio Tavares lá, ou mesmo na tapera da base, a gente tem que pedir permissão. Apesar de ter beneficiários, a reserva ainda é gerida pela ICMBio. Existem algumas resecs que têm autogestão, ou seja, a própria comunidade de beneficiários que faz a gestão. A costeira não é uma dessas resecs. Como a população pode participar ativamente na preservação? Primeiramente, é o que a gente está fazendo, né? Estudando, sabendo, aprendendo, né? Passando os nossos conhecimentos adiante, né? Isso é muito importante. Sem conhecimento, as pessoas não têm o primeiro passo, né? O saber é sempre o primeiro passo para qualquer coisa. Então, sabendo como que a gente pode pressionar
né, principalmente os órgãos públicos, né, que cuidam de tudo. Então, a gente tem aí o plano diretor, que o plano diretor é o que vai gerir uma estratégia da cidade, que vai gerir a cidade, planejar a cidade pelos próximos anos. O plano diretor de uma cidade, ele tem essas metas a cumprir: saneamento básico, estrada melhor. Ele que vai decidir se pode ou não botar prédio, arranha-céu nos bairros. Se vocês repararem, a gente não tem mais de 4 andares no Campeche. A gente tudo que for construído, tudo tem que estar de acordo com o plano diretor da cidade. Então, eles têm aqui, né, alguma das diretrizes, né, que tipo são as metas, né, os objetivos do plano diretor. E esse plano diretor ele é revisto pela população de anos em anos, né? Primeiro a gente tem que ter uma justificativa do que por que precisa atualizar ele. Os técnicos da prefeitura, eles fazem o diagnóstico, o que precisa, fazem o levantamento do que precisa ser feito na cidade, colocam isso no papel, depois apresentam na sociedade, né? Eles apresentam em cada bairro, eles são obrigados a marcar um dia, uma reunião. Normalmente eles fazem em escolas, então uma reunião por bairro, e aí nessa noite todo mundo que quiser pode ir na escola participar, eles apresentam o plano, é aberto para as pessoas falarem, as pessoas falam o que precisa no seu bairro, não sei o que, né? É discutido pela população, né? O que precisa em cada lugar da cidade. Aí eles acolhem as manifestações e sugestões da população, depois eles estruturam uma minuta, eles escrevem, né? O que depois de acolher essas sugestões ou não, eles escrevem um último texto, né? Aí tem o conselho da cidade, que aí é uma reunião entre as pessoas que vão decidir isso. E aí eles colocam na Câmara de Vereadores, né, que fazem as leis, fiscalizam as leis, o que está acontecendo na cidade, né, os vereadores, eles vão ler esse plano diretor e aprovar ou não. O que aconteceu no nosso último plano, que foi em 2022? O prefeito da época, ele quis barrar isso aqui, ó, a apresentação às sociedades. Eles iam fazer um Google Meeting, todo mundo ao mesmo tempo, né, sem discussão, sem nada, que é a principal parte, porque quem sabe o que precisa para a cidade e para o seu bairro? As pessoas que moram nele, né? Não tem nem comparação. Qualquer arquiteto que esteja trabalhando ali, quem sabe é quem está morando na cidade, quem está morando no seu bairro, é que sabe o que precisa dele, né? Então, o que aconteceu? A gente tem um plano diretor de 2006, a gente já atualizou ele em 2014. E em 2016 já se abriu discussão da sua revisão, né? Que ele já estava precisando rever. Em 2022 a gente teve então um prefeito tentando barrar, mas aí no fim a gente conseguiu fazer essas discussões, né, nas escolas. Porém, isso aqui, ó, acolher a manifestação e sugestão da população não foi feita. E aí eles passaram direto por esses processos e aprovaram um plano que não fala absolutamente nada de preservação, de saneamento básico. Ele é um plano que foi revisado só para permitir mais prédios mais altos em bairros, né? Praticamente foi isso o nosso plano diretor. Então teve muito protesto, teve muita coisa acontecendo nesse ano de 2022 quanto ao plano diretor, né? E a gente pode pensar em colocar mais coisas, né? De como que a gente pode participar, então, né, na preservação dos ecossistemas. Isso aí fica com vocês aí para pensar, né? Além de estudar, plano diretor. Aqui é uma foto, acho que é da Escola do Futuro ali da Tapera. O pessoal reunido, né? O pessoal da comunidade. Eu fui aqui na do Campeche, que era no Brigadeiro. Ficou a noite inteira, né? Foi madrugada dentro de reunião. Nada, mas não teve muito. Não adiantou muito, né?
Então ele vai falar ali com um dos critérios aprovados do plano diretor sendo conservar as áreas de preservação permanente. Não se encontra, no entanto, quaisquer estudo feito pela prefeitura, aqueles estudos ali de erosão, inundação que eu mostrei para vocês, que a prefeitura tem. Nada disso apareceu no plano diretor. Eles não estão preocupados com absolutamente nada disso das mudanças climáticas. Que pro nosso bem, né, para proteger nossas águas, a nossa terra, né, as nossas lagoas, nada disso foi feito e a gente precisa da preservação porque senão a gente não tem água limpa para tomar. Então a gente né, mil e umas coisas, né, porque a gente precisa de preservar nossas áreas aqui em Floripa. A gente mora numa ilha, então é muito importante em todos os aspectos a gente ter essa preservação dos nossos ecossistemas. A gente depende muito deles. Gente, fechou 1 hora. Façam suas perguntas, anotem, revejam, tá? E aí depois a gente discute. Muito obrigada.